pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. E o episódio de hoje é muitíssimo especial, edição do Dia dos Namorados, o amor está no ar. E eu estou muito honrada de estar apresentando esse episódio de hoje, porque são duas pessoas que eu admiro muito. São aquele casal muito fofinho que a gente já imagina daqui a um tempo, contando as histórias. Eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Eu me chamo Amanda, estou aqui como mestre de cerimônia de vocês e agora eu vou apresentar os meus convidados, Gisele Fernandes e Marcelo Fernandes. Muito obrigada. Obrigado, prazer estar aqui participando deste episódio do Dia dos Namorados, né? Com a história de vocês. Gisele e Marcelo, eles são sócios da Pérez e Fernandes, né? Que é aqui o dono desse podcast. Então hoje eles vão estar contando pra gente um pouquinho da história deles, da trajetória deles como casal e como sócios. Antes de começar o episódio de fato, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, que estão desde a primeira temporada apoiando a gente nesse sonho. Nós temos o Banco Sicoob, nós temos também a Cooperativa Uniodonto e agora nós temos o nosso mentor Alander, que ajudou a gente a roteirizar esse podcast, a cuidar de tudo. E sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Pessoal, contem pra mim como vocês se conheceram, como começou essa história de amor. Ai, tô ansiosa. Quer contar? Então, a nossa história é bem antiga, a gente começou, na verdade, eu a conheci em 95, no liceu, a gente estudava lá. Não foi 95. Foi 90. Tem quarto? 92. A gente começou a namorar em 95, exatamente. E foi lá para 90, 91, por aí, a gente se conheceu. Mas só de passagem, a gente só conversava, olhava um para o outro. Porque você era muito namorador. Na época, não. Mas, enfim, isso vai dar briga no final, sabe? Não, sem brigas aqui, hein? Então, vamos lá. E depois disso, a gente veio a se reencontrar na faculdade. Eu iniciei o curso de administração de empresas e ela fazia contabilidade. Então, a gente voltou a conversar e aquela troca de olhares, ela... Aquele namoro que não tem mais hoje, gente. O cortejo. Aquela coisa toda. E aí, até que um dia a gente resolveu, né, trocar um beijo e a partir desse beijo nós não nos desgrudamos mais. Começamos a namorar e casamos em 97. É verdade. E bom. desde então, é isso que você já sabe. E em que momento vocês decidiram trabalhar juntos? Decidiram que, além da nossa parceria como casal, agora vamos fundar a Pérez e Fernandes? Na verdade, eu acho que isso aconteceu meio que como quase tudo na nossa vida, naturalmente. Né? Marcelo, depois que terminou a faculdade, né, chegou a montar um escritório com algumas sócias e tal. E aí acabou não dando certo, resolveu empreender sozinho, né, montar o negócio dele sozinho. E aí eu comecei junto com ele, assim, dividimos o mesmo espaço, porém a gente foi vendo que a conexão deu bom, né, os clientes, a gente começou a compartilhar clientes, né, trocar experiências de negócio, e aí a coisa foi realmente fluindo do trabalho. Alguns assuntos eram muito comuns e a gente tinha uma participação tanto na advocacia, na área da contabilidade, como a contabilidade na área da advocacia. E a partir daí as coisas foram se fundindo e a gente começou a ver que tínhamos muita coisa em comum empresarialmente. E daí a gente começou a olhar com outros olhos essa coisa da sociedade. E essa sociedade, como ela falou, começou naturalmente e a partir daí nós fomos desenvolvendo novos sonhos, novos objetivos até que a gente chegou aqui. Muito legal, deu match até no trabalho. E o que vocês enxergam como os grandes desafios ali de uma sociedade entre casal? Então, você separar, na verdade, para mim, né, é você entender
o seu sonho, você aliar o seu sonho enquanto profissional com o sonho do casal enquanto casal. Isso aí, você achar esse limiar aí. Essa balança. Né? É importante, é muito importante, porque você precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas, você precisa, né, tá sempre revendo os seus objetivos, né, suas metas, os seus sonhos. Então, você alinhar todo esse contexto aí de casa, família, trabalho, quando o trabalho também é junto, é bom, mas às vezes também é difícil. E demanda tempo também, né? Tem que respeitar os limites de cada um, são áreas diferentes, porém convergentes, mas a gente tem que respeitar o espaço do outro, para que isso não tenha uma influência grande até na nossa vida pessoal. Então, esses objetivos eles têm que ser traçados de uma maneira muito responsável, para que possamos caminhar juntos, porém separados, nas ideias, dos clientes. É claro que às vezes há situações em que nós temos que desenvolver, né, um projeto junto, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que respeitar o limite um do outro foi crucial para que a gente pudesse alcançar os objetivos tanto aqui na empresa, como também em casa. E no caso de vocês, eu vejo muito também que é a questão da paciência e resiliência, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente quando o casal começa a empreender junto, tem muito aquele ápice de que vai ser tudo da noite pro dia, sendo que vocês já estão nessa caminhada há um tempo, e eu vejo que meio que vocês estão na melhor fase de vocês, né? Que já tem a maturidade, já tem o conhecimento, tanto a relação tá mais sólida e a parceria, a sociedade também, né, no negócio. Sim. Nesse sentido aí, eu acho que sempre tem que ter alguém que domina a situação, que nesse caso não sou eu. Então eu tenho que ter muita paciência, escutar muito e saber a hora certa da gente conversar, da gente discutir alguns projetos, porque senão... E até na hora de não discutir. De ficar em silêncio, não, tudo bem, depois a gente vê se é isso mesmo e tal. Isso é sabedoria, hein? Dica de ouro, hein? Mas a gente vai, com o tempo, vai aprendendo. Vai aprendendo, né? Mas eu sou sempre aquele mais paciente, ela é mais impulsiva, e eu venho com a pitadinha depois no final para ajeitar uma aresta ou outra, mas ela no nosso caso aqui, a dominância sempre dela e eu que venho depois contornando a situação. Até mesmo porque a minha opinião para ela, eu sei que é muito importante, sempre foi, e a nossa caminhada sempre foi assim, né? Então, enfim, eu acho que dessa forma aí a gente conseguiu alinhar bem complementares o casal, tanto no emocional, como no financeiro, como no empresarial. Perfeito. E tem algum momento assim que vem na cabeça de vocês que foi muito difícil no âmbito profissional e que vocês tiveram de trabalhar em conjunto para passar por essa situação? A gente teve várias fases difíceis na nossa vida. A caminhada não foi fácil. Eu imagino. A gente passou por várias fases, várias situações, várias... assim, tivemos vários obstáculos. Mas sempre a gente teve, eu acho assim, a gente sempre teve a visão, né, de que que aquilo era uma fase e que aquilo ia passar. Então, assim, por exemplo, como nós dois nós casamos muito jovens, né, eu tinha 22, ele tinha 25, éramos muito novos, tivemos filhos muito cedo também, e também estávamos na nossa fase de profissionalizar. E aí, para a gente também se profissionalizar, a gente precisava estudar, né? E a gente sempre conseguiu conciliar muito isso. Então, a cada momento, um fazia. Então, um fazia uma pós, quando eu terminava, o outro fazia. Ia fazer um MBA, terminava, e depois era o outro que fazia. Então, a gente sempre conseguiu chegar nesse acordo, assim. Então, enquanto um estava estudando, o outro estava em casa, né, dando apoio com as crianças e tal, e vice-versa. Isso foi muito importante para o nosso crescimento, porque a gente conseguiu crescer
fazendo dessa forma, a gente conseguiu crescer como profissionais e como família também. Isso é muito bom. A gente teve que ter uma confiança muito grande um no outro, porque não é fácil que um vá estudar e o outro fique em casa. Às vezes você tem que ficar 2, 3 dias fora e o outro fica em casa, então tem que ter muita confiança, tem que ter, acreditar muito no seu parceiro e saber que aquele momento ali é um momento de aprendizado, é um momento que vai te levar a algo muito bom lá na frente. E foi o que aconteceu. Então, por muitas vezes ela viajava, eu ficava tomando conta das crianças, eu cozinhava, eu dava banho, passeava, levava à escola e vice-versa. Quando eu estava fora, ela que tinha que ter essas funções, a gente não tinha dinheiro para ter babá empregado, qualquer coisa desse tipo. Então, éramos nós com nós mesmos. Então, a caminhada foi difícil lá no começo, é claro que depois a gente foi evoluindo, a gente já depois conseguiu uma pessoa para ajudar a gente a tomar conta das crianças, mas nunca deixamos de estudar, nunca deixamos de confiar um no outro, e assim até hoje nós somos, né? E para o casal isso é muito importante, a questão da confiança para que você alcance o seu objetivo de sucesso. Perfeito, faz parte ali da base, né? Um dos pilares. E sem contar que a gente nunca teve essa coisa do tipo, eu vou ser melhor, eu é que vou, né? Eu que vou ter o destaque, eu vou ter o título tal. A gente nunca teve isso. Então sempre foi no que era bom pra gente, enquanto casal, família, enquanto família, naquele momento. Então, se naquele momento, por exemplo, estava em alta, uma oportunidade, né, a gente tinha uma oportunidade de crescimento na área, ou para mim ou para ele, era o gancho que a gente pegava. Porque nunca foi o meu e o dele, sempre foi o nosso. A gente sempre lidou com a nossa vida toda como a nossa vida, não a minha, não a dele, entendeu? Então eu acho que isso fez muita diferença pra gente, desde o início e desde as pequenas coisas. Isso é muito chave, que acaba que muitas pessoas se perdem nessa parte, né? Porque acaba que se o intuito de você começar um negócio com seu parceiro é para vocês melhorarem a condição da família, mas se vocês acabam se perdendo ali nos objetivos, para de fazer sentido. Sim. Isso é muito importante. Hoje em dia tem muito egoísmo entre os casais, né? Então, tem aquela preocupação, e se der errado e tal, a gente nunca pensou dessa forma, e se der errado. A gente pensava sempre, não vai era dar uma certo. opção, dar errado não era uma opção. Como que vai ser quando der certo? Então, esse era o nosso pensamento. Isso é muito verdade. Legal. Gente, um momento aqui rapidinho para falar dos nossos patrocinadores. O Banco Sicoob, que está aí com a gente desde a primeira temporada, é um banco altamente renomado, que tem aí várias soluções para os empresários. Então, desde para quem está começando o seu negócio agora, para quem já tem um negócio bem estruturado, eles oferecem abertura de conta facilitada, sem você ter que pagar aquelas taxas que ficam lá moscando na conta da pessoa. Nós temos também a Uniodonto, que é uma cooperativa odontológica, tem um plano odontológico ali para você oferecer para sua família, para seus colaboradores, para quem você quiser, para você mesmo, no precinho camarada, que hoje em dia é muito difícil isso. E o nosso mentor, Alander Duarte, com a sua mentoria da Fala Criatura. Gente, se vocês assistirem esse episódio e vocês acharem que eu estou dominando, comenta aí. Já quero o contato do Alander, porque ele é o responsável por esse milagre. Então, já deixa aí uma dica para vocês. E voltando aqui ao nosso bate-papo, vocês têm alguma rotina, alguma prática de vocês como casal para poder, agora é hora de desligar o momento sócios e ligar o momento casal, uma coisa não convergir com a outra? Não, para desligar, eu acho que a gente nunca desliga. Né? Nunca desliga quando a completamente, gente né? está no momento casal, vem alguma coisa, você lembra disso e tal, aí volta o momento dos sócios. Então a gente está sempre, e isso não é ruim, isso é uma coisa boa, desde que você saiba fazer com moderação e desde que você aproveite em todos os momentos. Né? A gente aproveita tanto o momento casal quanto o momento sócio. Para nós dois, isso é bastante satisfatório. E é bom, né? Tem muita gente que fala que bons negócios
são feitos na mesa do bar. E com a gente também não é diferente. As boas Tá ideias, boas as ideias. boas ideias a gente tem na mesa do bar. Mas uma coisa também que eu acho que a gente fez e que fez muita diferença na nossa vida é que lá no início, como a gente trabalhava muito, que a gente era o eu empresa, né? A gente levava muito trabalho para casa. E eu sou uma pessoa muito workaholic, né? Então, assim, eu começo uma coisa, Não. eu não consigo parar. E eu levava muito trabalho para casa, ele também levava, mas acho que eu ainda levava bem mais. E às vezes eu ficava até madrugada, trabalhando, fazendo, até que um dia a gente sentou e conversou e falou, olha só, vamos fechar a porta do escritório e todas as coisas vão ficar lá. A gente não vai mais trazer trabalho para casa. Aí, desde esse dia, embora às vezes eu ainda dou uma escapulida, mas na grande maioria, assim... São pontuais, né? São fases. Tipo imposto de renda. Essa fase é triste. Mas a gente não leva mais. Então, isso aí fez muita diferença, eu achei, também pra gente, pras crianças, né? Porque às vezes a gente se perde também um pouco. Se deixar, a gente se perde. Não tem jeito. Quanto mais você leva para casa, mais trabalho e mais coisa faz. Não acaba. Então, a gente resolveu parar com isso, levar coisas pontuais só quando eram extremamente necessárias e cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, acordar cedo, fazer atividade física, coisa que a gente não fazia. Às vezes a gente saía de casa às 7 horas e voltava a casa às 7 horas da noite, ainda levando trabalho até 10, 11, meia-noite, A saúde vai para 2 horas da né? manhã, dormia 6 horas, 5 horas por noite e achava que estava rendendo. Mas mesmo quando a gente conseguiu tirar tudo isso, nós conseguimos fazer a mesma coisa e até mais, porque a sua saúde mental ela fica mais estabilizada e a gente conseguiu equilibrar dessa forma aí. Fora que é uma falsa ilusão, né, gente? A gente sempre... se o meu dia tivesse 36 horas, 48 horas... Não adianta. Se você der continuidade, ou se você parar ali para cuidar de você, as demandas vão continuar ali. Então, não adianta ficar... Não vai ser uma hora mais, uma hora menos que vai... É isso mesmo. E nada como um soninho bom, né, para você. O engraçado é que, mesmo a gente hoje chegando a casa e dando uma descansada, às vezes a gente vai assistir o filme e leva 2, 3 meses para assistir o filme. Porque a gente só vê os 10 minutinhos. Picadinho. Aí depois vamos mais 5 hoje. E aí vai. É assim mesmo. Agora eu quero saber de vocês. Até agora está tudo lindo, tudo maravilhoso, vocês contando. E o que vocês não podem contar que vocês vão lançar aqui pra gente? Que isso, gente? Essa daí vocês já estavam preparados, né? Que nós vamos lançar. Não, porque a gente não pode contar, que a gente vai contar aqui. O que não podemos contar, olha, Amanda, eu acho que a gente hoje não tem o que não contar. Livro aberto. A gente não tem segredo, a gente fala tudo. O que nós não poderíamos contar? Eu ronco, talvez? Eu acho que não, eu acho que... Só a Bruce. O meu cachorrinho ronca. Ela tem ciúme, ela tem ciúme do meu cachorro. Ele fala, Ela tem ciúme do meu cachorro. Isso é verdade. Ele gosta mais daquele cachorro do que de mim. Aí, viu? Arranquei uma coisa. Arranquei. Nós vamos ter que brigar aquele aqui. Cachorro pode fazer qualquer coisa que ele acha tudo lindo. Mas ele é muito fofinho. Pelo amor de Deus, gente. Ela não, ele conhece morde as pessoas. Não morde. Mordi e agora está domesticado. Ele foi um ser abandonado pelos pais. E hoje eu adotei, eu crio o bichinho. E você é o muso dele. Ele fica me seguindo, não posso falar. mesmo. Ele me olha com aquela carinha triste, assim. Você não me olha assim. É muito bom. É verdade. Gente, e tem algum conselho, assim, que durante essa trajetória de vocês, quando vocês encontram casais que estão começando agora, ou até mesmo que já começaram, mas que ainda estão meio perdidos, que vocês, como Gisele e Marcelo, têm um conselho fidedigno para passar para esses casais? Como casal, a gente vê que a relação empresarial está cada vez mais difícil entre os casais. A questão da confiança, a gente percebe que tem uma deficiência nesse aspecto. As pessoas já entram numa sociedade, tanto conjugal como empresarial, com medo, achando que se der errado, como que nós vamos dividir?
Então, o conselho que eu particularmente dou, que foi da nossa vida, é se jogar, acreditar. Não existe relacionamento bom e válido se você não acreditar naquilo. Se você já entrar com os 2 pés atrás e achar que pode dar errado, vai dar errado. E uma outra coisa também que eu acho que faz toda a diferença é o diálogo. Porque o diálogo, ele abre todas as portas. Se você conversa, se você fala, se você é honesto, né, naquilo que você fala, não tem como. Até para terminar é melhor, é mais fácil. Na verdade, o diálogo aí E a questão financeira também. Tudo na nossa vida, né? Todo o dinheiro que nós conseguimos como empresários, como, né, profissionais, era nosso. Não tinha uma separação. Gisele, esse é o seu, esse é o meu. Não. Essa conta é sua, essa conta é minha. Esse centavo é meu, esse centavo é seu. Não existe isso. A conta sempre foi conjunta. Nunca tivemos nenhum obstáculo com isso, né? Nunca escondemos nada um do outro. Ela fazia na impulsividade dela. As compras, os empréstimos, eu botava a mão na cabeça, mas eram necessários em algum momento. E a gente corria atrás para pagar. E sempre foi assim. Tinha que dar um jeito. Sempre deu certo. Nós, por muitas vezes, lá no comecinho, nós refinanciamos o nosso carro. Teve um carro que nós refinanciamos 2 vezes, só para poder pegar o dinheiro e pagar outra dívida, então investir em alguma coisa, botar no negócio. Então, o carro, no final, custou 3 carros. Era um paliozinho e quente. Mas deu certo. Deu certo. No final, deu certo. No final, a gente olha toda essa caminhada e vê o quanto que a gente, até em alguns momentos, nós fomos bem atrevidos, vamos dizer assim, ousados, aventureiros e vamos que vamos, né? Eu lembro uma vez um carnaval que nós passamos em Campos que nós não tínhamos um centavo de dinheiro e eu sempre gostei de muito barulho, muita farra e eu deitei no asfalto e falei, meu Deus, passa um carro por cima de mim que eu não aguento, mas não tinha uma pessoa na cidade, talvez. Mas voltando na fase do que não pode contar, eu me lembrei que ele é extremamente dramático. Nossa, dramático. Deitar na rua, passa por cima de mim. É dramático, gente, mas isso é de família. Aí já fica para outro episódio. E pra gente finalizar aqui, da mesma forma que vocês passaram aí a sabedoria de vocês, deram conselho para os casais que vão ouvir, tem algum conselho ou alguma coisa que vocês gostariam que tivesse dito para vocês lá no comecinho, que teria feito diferença? Olha, que tivesse dito, eu acho que eu gostaria de não ter ouvido muita coisa que disseram, na verdade, porque disseram muita bobagem, muita coisa errada, nos chamaram de loucos muitas vezes, e nós também nos chamamos de loucos em alguns momentos, mas quando a gente tenta caminhar, é muita gente falando coisas ao contrário, né? Muita energia negativa. Imagina. Então, o que eu sempre, e a gente foi aprendendo isso ao longo da nossa caminhada, é sempre querer desejar o sucesso do outro. Aquele outro ali não vai tirar o seu espaço. Você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que ser capacitado. Então, sempre que eu vejo alguém que precisa de um conselho, eu tento estimular, eu tento direcionar para uma energia positiva, e não o contrário, como foi com a gente em muitos momentos. Né? Tão fofinhos! Gente, pra gente encerrar com chave de ouro, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Alguma palavra de amor? A ciência, a resiliência e o casamento vale a pena. Assistam o Sr. e Sra. Smith. É mais ou menos assim, né? São muitas brigas, mas
com equilíbrio a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Então, eu acho que o equilíbrio é a chave de toda a caminhada no casal, entre o casal, para conseguir o seu objetivo. Perfeito. E até que a morte nos separe. Gente, foi um prazer receber vocês. Muito obrigada. E você que está assistindo aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui no seu comentário o que você achou. Segue o nosso canal para não perder os próximos episódios, porque o Pode Contar é um podcast como você nunca ouviu. Então, por favor, já segue aí. Aqui também vão estar as nossas redes sociais, a rede social da Pérez e Fernandes, a rede social do Marcelo, que está começando agora na vida do blogueiro, de falar sobre a área dele de direito. Então é bem bacana de vocês acompanharem também. E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!